No fecho aqui da aula 16 do back-office do HTTP Simple Authentication, ficamos com esta circunstância. Clicamos aqui em editar e quando clicamos no editar já aparecem os dados corretos que estão na base de dados. De qualquer das formas, parece-me a mim que a filosofia correta é, se eu quiser editar um determinado cliente, eu vou poder editar duas coisas distintas. Ou editar o seu nome de cliente, ou editar simultaneamente o nome de cliente e o username e password. Isto é, eu nunca irei poder alterar o username sem alterar a sua password. Então não faz sentido que estes dados estejam a ser apresentados desta forma. O que faz sentido é que, se eu alterar esta informação daqui, ela vai atualizar na base de dados sem alterar aqui os dados do username. Se eu, entretanto, quiser alterar os dados do username, ele vai alterar o username e a password e o que vai ser editado é toda a informação na base de dados. Não sei se me fiz entender, mas nós vamos fazer isto e vocês vão ver qual é o sentido da minha ideia. Bom, obviamente que o cancelar está a funcionar. Eu vou aqui já alterar para a aula 17, que não está criada. Eu vou fechar aqui a aula 16, que era a aula do vídeo anterior. Vou duplicar aqui para a aula 17 e vamos abrir com o VS Code. Portanto, estamos aqui na nossa aula 17, o que significa que se eu agora aqui refrescar tudo isto, como o projeto já foi recriado, neste caso com uma nova pasta, estamos em condições de poder prosseguir. Bom, vamos então abrir novamente aqui o nosso BO, vamos aqui à parte do New Client, que é onde vai acontecer toda a magia daquilo que estamos a fazer. Bom, nesta circunstância eu vou aqui remover esta parte, ok? Vamos verificar o que é que... Ok, aqui poderíamos remover, mas eu estou a mexer no fecheiro errado, peço desculpa. Neste caso não tem qualquer problema, estou a mexer no New Client. Eu não quero mexer no New Client, mas sim no Client Edit. Ok, e agora vamos ver então o que é que nós já temos aqui feito. Neste caso temos aqui a possibilidade de ter um erro. O erro será apresentado se o cliente não existir. Vamos aqui imaginar o seguinte, foi algo que não fizemos no vídeo anterior. Então, se eu editar aqui o Empresa Angola, aparecem as informações do Empresa Angola, porque este cliente existe. Mas se eu colocar aqui, em vez do 3, colocar aqui um 30 e pressionar Return, reparem que automaticamente o sistema me bloqueia o acesso ao meu formulário e diz não existe o cliente selecionado. Vamos voltar, ok? Portanto, foi simplesmente por isso, para eu poder controlar que de facto estou a editar os dados de um cliente que existe. Ora, nesta circunstância, então, eu vou ter aqui duas situações diferentes. Eu vou desabilitar a edição, tal como acontece aqui, em que eu não posso alterar nada. Eu vou desabilitar aqui a edição do username. Então, vamos por partes. Vamos verificar aqui, obviamente que não vamos colocar aqui no required, nós vamos colocar aqui o username que existe na base de dados, mas na senha nós não vamos colocar nada. Okay? Então o nosso value da senha vai ficar completamente vazio. Poderíamos simplesmente remover daqui, não há qualquer problema. Depois, o que é que nós vamos ter que verificar aqui? Ele tem aqui a read-only como atributo atribuído ao input do tipo text senha. Ora, nesta circunstância, eu vou pegar aqui no read-only e vou também colocar aqui. Então, reparem o que é que vai acontecer. Quando eu refrescar, temos aqui já os dados do username atual, mas eu não os consigo alterar. Aqui na senha não tenho rigorosamente nada e faz sentido que não tenha nada. Posso, quando muito, colocar aqui um placeholder e vou colocar aqui senha reservada. Okay? Simplesmente apenas para ficar ali com uma informação, eu vou aqui refrescar, existe uma senha reservada no sistema. Ora, o que é que faz com que estes valores sejam atualizados? É quando eu clico no refrescar, mas reparem que eu agora, quando clicar no refrescar, não acontece nada. Porquê? Por uma razão simples. É que eu, entretanto, tinha comentado aqui esta parte em que os dados do cliente e do username são alterados. Porquê é que eu os comentei? Porque nós tínhamos aqui uma ambiguidade. É que se eu descomentar agora e voltar a refrescar aqui, ele vai estar sistematicamente a apresentar ali dados novos. Porquê é que isto acontece? Simplesmente porque eu tenho aqui o gerar username e senha, que é algo que vinha ainda da criação do novo usuário. Então, se eu remover daqui, eu já não vou ter este problema. Reparem, vou fazer aqui um cancelar. Quando eu entro aqui, reparem que é... Vamos aqui ver a Empresa Brasil, que é mais fácil de decorar. 5NN43. Se eu clicar aqui em editar, eu vou ter o 5NN43
A senha não é apresentada porque não faz qualquer sentido, mas temos aqui o Empresa Brasil que podemos alterar. Quando eu clicar aqui no refrescar, vai ser alterado estes dois valores. Eu vou clicar aqui em refrescar e reparem como os valores estão a ser alterados. Então eu tenho que, de alguma forma, informar o sistema do seguinte. Vamos aqui refrescar. Se eu estiver neste estado e alterar aqui Brasil alterado e depois clicar em editar, o que é suposto acontecer é só alterar o nome da empresa e não mexer no resto. Mas se eu clicar aqui no refrescar, então vai significar que, independentemente de eu alterar aqui este valor ou não, o que vai acontecer é que o username e a senha irão ser alterados na base de dados. Então vamos ter que introduzir qualquer coisa aqui no que diz respeito ao refrescar. Nesta situação, uma das formas que nós podemos utilizar é colocar aqui um campo hidden. Um input do tipo hidden, que nós vamos chamar aqui alterar user e senha. Vamos deixar ficar assim. E vamos colocar aqui um value. Neste value, vamos colocar aqui value igual a 0. Vamos definir assim. E vamos também definir um ID. ID igual, vamos colocar o ID igual a isto que aqui está. E eu gosto de usar os IDs desta forma, isto é, com hífens. Vocês podem usar da forma como entenderem. E o que é que vai acontecer agora? Eu tenho aqui a possibilidade de ir buscar este elemento e alterar o seu value. Se o valor for igual a 0 quando o formulário for submetido, significa que alterar user e senha vai ser falso. Eu vou colocar aqui, inclusive, false. E depois vou alterar para true. Quando é que eu vou alterar para true? Bom, dentro da minha parte do JavaScript, o que vai acontecer é que se eu clicar para gerar o usuário e password, então eu também vou ter que ir buscar aqui um document.get. Neste caso eu penso que tenho aqui o query selector, pode ser o query selector. No query selector vamos colocar aqui o ID, que aqui está, e vamos alterar o value de false para true. Então vou colocar aqui o ID e agora ponto value é igual a true. Portanto, o que é que vai acontecer agora? Se eu refrescar aqui o meu formulário, estão a ser apresentados os dados corretos. Se eu for ver aqui o meu código-fonte, nós vamos verificar que aqui o meu input hidden tem um value igual a false. Isto é, o alterar user e senha está como falso. No entanto, se eu agora clicar aqui em refrescar, nós vamos ter que verificar que há aqui uma alteração no valor do hidden. Então vamos aqui aos elements. Eu vou aqui refrescar novamente tudo isto. Vamos aqui à parte do formulário. Eu vou aqui fazer um inspecionar para abrir aqui tudo. Está aqui o campo hidden. O que vai acontecer aqui é o seguinte, reparem, refresh e ele passa para true. Então significa que eu estou a passar a informação no meu formulário e indicar que há um pedido para alterar o username e a password. Então, vamos aqui regressar ao nosso código e trabalhar a parte neste caso, a parte das regras de negócio respeitantes à submissão do formulário, que é aquilo que acontece aqui dentro. Eu vou inclusive deixar aqui um espaço bastante grande para poder ver aqui claramente que há uma diferença no tratamento. Se eu abrir agora aqui isto, vocês conseguem perceber que tudo isto que está aqui para baixo é algo que já está feito. Nós vamos trabalhar aqui dentro. Então, para isso, eu posso também fazer o seguinte, abrir aqui um espaço grande e vocês conseguem rapidamente identificar onde é que está o código dentro do nosso script onde nós vamos trabalhar. Depois, no final, quando estiver tudo a funcionar, removemos estes espaços a mais. Então, o que é que vai acontecer aqui? Pronto, ele verifica se de facto vieram todos os campos. Neste caso, ele pergunta se tem aqui um sucesso, se existir sucesso ou não. Aqui ele pergunta se está definido um text client, usuário e senha, e para além disso nós temos que perguntar se também está definido o input hidden que nós criamos. Ora, o input hidden, que está aqui em baixo, tem este nome, que é alterar user e senha. Portanto, ele vai ter que existir. Quer nós queiramos fazer a atualização apenas do nome do cliente ou se quisermos também alterar o username e a password. Portanto, isto vai ter que existir. Se não foram fornecidos todos os dados, vai aparecer um erro e depois o erro vai ser apresentado cá em baixo nesta lógica do if que aqui está. Ok?
Muito bem. A primeira parte está. Agora, verifica se existe cliente com o mesmo nome ou com o mesmo username. Aqui já estamos num conjunto de verificações distintas. Isto é, nós temos aqui já esta informação, isto é, se o cliente, eu vou até puxar aqui para cima, isto é, se não existir um erro, isto é, se o erro estiver vazio, eu tenho aqui o cliente, o usuário e tenho a senha. Bom, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou também verificar se existe, qual é o valor que vem aqui no post deste lado. Então eu vou criar aqui uma variável, vamos dizer aqui alterar user e senha, é igual a quê? É igual ao valor que vier daqui. Se o valor que vier daqui for igual a false, então o que é que vai acontecer? Nós vamos colocar aqui como sendo false. Caso contrário, vai ser true. Ora, o que é que eu estou aqui basicamente a fazer? Estou a definir como uma variável booleana esta variável alterar user e senha, que vai resultar do valor que vier aqui dentro. Se o valor for igual a false, vai ser false. Caso contrário, vai ser true. Ora, isto vai me permitir definir o que é que eu quero agora fazer a partir daqui para a frente. Okay? Eu tenho aqui, vamos fazer assim, altera apenas o nome do cliente. Okay? E neste caso estamos a falar aqui do client name. Então, como é que isto acontece? É if alterar user e senha, isto é, se não for para alterar o user e senha, só vai alterar o nome do cliente. Nós temos que ter atenção aqui a alguns aspectos. O que é que nós vamos ter que fazer aqui? Ele vai ter que verificar se existe outro cliente com o mesmo nome. Isto é, eu não posso chegar aqui e tentar alterar o Empresa Brasil para o nome Empresa Angola. Porquê? Porque já existe um outro cliente com esse nome. Okay? E isto é um erro de palmatória dos iniciantes na programação. Que é, ok, é para alterar para um novo nome, vamos fazer simplesmente um update na base de dados e já fica alterado. Não, nós temos que garantir que não existe já dentro da base de dados um outro cliente com o mesmo nome para o qual nós estamos a querer alterar este. E depois, finalmente, obviamente, vamos ter que fazer um update do novo nome. Então, primeiro vamos fazer a verificação. Verifica se já existe um cliente com o mesmo nome. Neste caso não é um, mas sim outro. E isto faz toda a diferença. Porquê? Vamos colocar aqui os parâmetros. E os parâmetros que nós precisamos neste caso vai ser o ID Client, que neste caso vem aqui no nosso ID Client, ele vem aqui algures no get, e isto é uma situação que nós também vamos ter que analisar bem, porque eventualmente vamos ter necessidade de ter outro input hidden. O que é que nós vamos fazer nesse input hidden? Vamos já tratar disso. Então vamos colocar aqui igual a 0, simplesmente para deixar aquilo parado. Vocês já vão perceber porque eu estou a fazer isto exatamente no momento em que nós estamos aqui a gravar. Eu vou colocar aqui o seguinte, vou colocar aqui um outro input hidden e vou colocar aqui o name ID client. Aqui não preciso de um ID, porque eu não irei alterar, mas no value eu vou apresentar aqui o client, ID client. Ok? ID client. Então significa que quando eu agora refrescar aqui, vamos aqui voltar atrás e editar aqui a empresa Angola, nós vamos ter dois campos escondidos. Um tem o ID do cliente, que é o 3, que é o equivalente àquilo que ali está em cima, e o outro tem o valor de alterar ou não alterar a senha. Então agora eu vou regressar aqui e vou nas minhas verificações iniciais, eu vou ainda também verificar se não está definido aqui um ID client. Se não existe um ID client ou qualquer um dos outros campos, ele simplesmente diz não foram fornecidos todos os dados. No caso de existir, eu vou também já poder ir buscar aqui o ID client, que vai ser igual a quê? Ao post do ID client, que é o valor que vem do nosso formulário. Então já tenho aqui as informações todas. Agora sim posso avançar aqui. Eu tenho o ID client, que vai ser igual a ID client, e tenho o seu client name, que é o equivalente a isto que está na base de dados, o client name,
que vai ser igual àquilo que foi submetido no nosso formulário. Então vou colocar aqui o cliente, que é o valor que aqui está. Okay? O texto de cliente é isto que aqui está. Agora eu posso simplesmente dizer o seguinte: resultados é igual a base de dados, execute query, select asterisco from authentication, where, e agora vamos procurar o nome do cliente, ok? Então nós vamos ter que colocar aqui uma cláusula com um AND. Eu quero procurar se existe um cliente com o mesmo nome que eu agora quero atribuir, mas com um ID de cliente diferente daquele que eu tenho. Então eu vou dizer o seguinte: eu quero procurar tudo o que exista dentro da tabela Authentication, onde o client name seja igual ao client name, que neste caso é este valor, e o ID client seja diferente, okay, do meu ID client. Ora, o que é que isto vai permitir perceber? Vamos colocar aqui parâmetros e vou fechar aqui. O que esta query aqui me vai permitir perceber é se existe alguma coisa, eu estou a selecionar tudo, da tabela de autenticação, onde exista um cliente que tenha o mesmo nome, e podemos estar a falar do mesmo nosso, isto é, eu não alterei rigorosamente nada, isto é, simplesmente entrei aqui, não alterei nada e cliquei no editar. O que é que vai acontecer? Este nome vai permanecer igual ao que está já no banco de dados. Mas se tiver um ID diferente daquele que é o ID do cliente atual, então nós vamos ter um problema. Porquê? Porque estamos a encontrar na base de dados um cliente com o mesmo nome, mas que tem um ID diferente daquele que nós estamos a editar. Então eu vou agora perguntar o seguinte: if count de resultados for diferente de 0, então temos um erro. Isto é, foi encontrado alguma coisa. Já existe outro cliente com o mesmo nome. Então eu vou dizer o seguinte: erro, neste caso error, é igual a já existe um cliente com o mesmo nome. Neste caso vamos inclusive a dizer aqui já existe outro cliente com o mesmo nome. Já iremos fazer esta experiência, ok? O vídeo já vai longo, então o que nós vamos fazer aqui, eu vou interromper o vídeo neste momento, se vocês acharem que têm condições técnicas de conhecimento para continuar com o resto da análise aqui, vocês poderão obviamente continuar. Eu chamo a atenção é que neste caso nós iremos ter que ter aqui um else. E aqui é o resto do código, restante código, para atualizar o nome da empresa ou do cliente. É isto que vai ficar para fazer já no início do próximo vídeo desta série.